Bom, então tá rolando uma tramitação aí de um pedido de impeachment contra o Lula, pelo menos a parte de colher assinaturas individuais sobre isso. Então vamos falar sobre esse processo, sobre o processo de impeachment em si, sobre o que isso representa no jogo político democrático aí, e todas as consequências do que pode acontecer com o Lula, do que não pode acontecer com o Lula. Então roda a vinheta e vamos conversar sobre isso. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, esse é um canal de viés auto-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, sem mais delongas, vamos lá direto ao assunto do vídeo aí. O que está acontecendo é que, depois das lamentáveis falas do Lula, assim, as falas abjetas, e vamos falar o português, claro, das falas nazistas do Lula, porque é o que ele falou, ele ocorreu numa coisa bizarra que é comparar o que está acontecendo na Palestina com o Holocausto, assim, cara, o Holocausto é uma coisa bizarra, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, então aqui na descrição eu vou deixar ele, aí você vai ver lá o que eu tenho a dizer sobre isso. E as reações sobre isso foram diversas, desde basicamente Israel declarar o Lula como uma persona não grata, agora são dois países no mundo em que o Lula não consegue andar na rua em paz, que é o Brasil e Israel, e teve todos os outros problemas cerca disso, com basicamente o Lula aumentando a aposta, chamando o diplomata de volta, enfim, deu vários problemas lá, eu falo mais sobre isso. Vamos falar sobre o aspecto do impeachment em si. Pelo que eu vi aqui, pelas fontes que eu estava confirmando, já tem 121 assinaturas pedidas para impeachar o Lula, basicamente. Quantas assinaturas precisa para abrir de fato o impeachment? 161, então ainda faltam 49 assinaturas. O maior pedido de impeachment da história, que já teve assim de início, né, sem convencer a galera, parece que foram 121 assinaturas. Então, como esse já tem 122, então já se quebrou esse recorde. Então já começa grande. Então você precisa convencer mais 49 deputados para tentar empichar o Lula e tirar ele do cargo. E os crimes que estão alegando é basicamente quebra de decoro e também quebrar a neutralidade do país, expondo o país em risco de guerra com Israel. Assim, honestamente, Israel não vai mandar atacar o Brasil, mas você consegue fazer um argumento ali dizendo que, não, ele expôs o país ao risco. E aí é que entra a parte política do processo de impeachment. Porque o processo de impeachment nunca é sobre, o político, o presidente cometeu tal crime, então, portanto, ele precisa ser tirado porque a lei diz que ele precisa ser tirado. Literalmente dane-se a lei, a lei no Brasil é só um bando de pedaço de rabisco aleatório que não serve pra porra nenhuma. O que importa nesse país é clima político, interpretação da cabeça desprovida de cabelo de alguns juízes ou coisas do tipo. Então, assim, vai ter o processo de impeachment contra o Lula? Eu acho que realmente os bolsonaristas vão conseguir pelo menos os 171 assinaturas ali, ou a galera da oposição de maneira geral, porque falar que esse impeachment é só dos bolsonaristas é um erro, porque na verdade a maior parte sim, mas tem gente até da esquerda que desembarcou ali da coisa e tipo olhou e falou: Lula, você falou merda demais, é melhor eu me desassociar de você, porque a maior parte da população brasileira ainda é católica, ainda é cristã, ainda apoia o Estado de Israel e tudo mais, ainda é bem simpática a causa judia, então né, não é muito bem quisto você ficar do lado de um psicopata que simplesmente decidiu atacar o povo judeu do nada. Então, essa galera tá fazendo esse cálculo político. Não pense que eles são bonzinhos, que eles estão preocupados com Israel, com o sofrimento de Israel, que tem que ficar lidando com uma massa de psicopata que quer literalmente explodir o país deles e todos os habitantes nele. Não, eles não estão nem aí pra isso, estão um pouco se fudendo. Pelo contrário, se você perguntar no íntimo, assim, no privado pra essa galera, eles até apoiam. Só que eles vão se desassociar do Lula porque mais importante do que as convicções dele é o poder que eles têm. Então, políticos são sempre assim, eles são a escória da humanidade, eles sempre vão fazer o que você espera que eles façam, que é basicamente se prostituir por votos, por likes, por qualquer coisa que dê pra eles poder, que é o que são. Políticos não são diferentes de prostitutas. Com a diferença que prostitutas são muito mais morais no que elas fazem. E mais honestas. E geralmente são mães de político, né? Como a gente costuma dizer. Mas, isso posto, tem a questão de que pode ser que o Lula sofra esse impeachment. Sim, pode ser. Porque o processo de impeachment é um processo político e jurídico. Há elementos jurídicos para o impeachment do Lula? Sim, há. Na verdade, se você for para pensar, até tinha para impeachment do Bolsonaro. E fazendo um comparativo aqui, o tal super pedido de impeachment lá que fizeram contra o Bolsonaro teve 42 assinaturas, 44 assinaturas, não lembro o número exato, mas assim, mesmo que for 42 ou 44,
quase o triplo a menos do que o pedido de impeachment atual, que já está para ser protocolado aí contra o Lula, né? Pelo menos de assinaturas, né? Então isso dá uma noção do quão, tipo, pífia era a base de oposição ao Bolsonaro na época dele e o quão grande é a oposição ao Lula na população, né? Pelo menos nos deputados. Então, assim, um dado para vocês entenderem um pouco da questão. 83% da população brasileira, em uma pesquisa que foi feita recentemente, despreza as falas do Lula. Considera que o Lula cometeu um erro grave. Então, assim, se você apresenta um pedido de impeachment, vamos empichar o presidente por causa das falas que ele teve contra Israel. A população, de maneira geral, vai olhar para isso e falar, ele fez uma coisa errada, então, portanto, ele precisa ser punido por isso. O impeachment. Vai ter gente que vai achar um pouco acima, vai ter gente que vai achar justo, e aí você pode colocar ali que pelo menos uma grande parte da população, sei lá, uns 75% da população, 60%, sei lá, numa faixa entre 60% e 75% da população vai embarcar nessa tese. Então você já tem um elemento político, que é basicamente pressão popular, que é tipo a galera querer empichar o presidente. O outro elemento também que é muito importante é a parte jurídica. Tem que ter minimamente ali algum crime, alguma coisa que pareça com crime, ou que você force que é um crime para poder tirar o cara. Não pode só simplesmente tirar o cara por nada. Mas também tem um terceiro fator que é muito importante num processo de impeachment, que é o fator econômico. E a gente sabe que desde que fizeram o Hélio para defender o amor e para trazer o amor de volta e defender a democracia, esse governo não tem sido lá muito amoroso com os pobres, né? Porque você pega aí, o preço do arroz subiu, o preço da carne subiu, o preço da cervejinha subiu, o índice de criminalidade também subiu, o índice de roubo de celular também subiu, o índice de assassinato também subiu, o índice de crime de maneira geral subiu, a sensação de insegurança da população também subiu. Então, assim, várias coisas subiram junto com o preço dos alimentos. Então, coisas ruins, né? Como, por exemplo, crime e coisas que subiram por causa do massivo gasto do governo, que foi culpa 100% do governo Lula, né, que é basicamente irresponsável fiscalmente. Então o clima econômico do país é tipo assim, 2023 foi uma merda, eles estão tentando culpar o Bolsonaro. Eu digo o seguinte, 2024 vai ser pior e eles vão culpar o Bolsonaro de novo, tá? Lembrando que o Bolsonaro deixou um superávit aí de mais ou menos uns 60 bilhões de reais, então tipo, o Lula pegou o dinheiro que o Bolsonaro deixou em caixa, enfiou na bunda e ainda tocou um déficit de quase 300 bilhões. Então, só pra vocês terem uma noção do quanto merda que foi o primeiro ano do governo Lula. Então, o desemprego tá subindo, geração de emprego tá caindo, todos os índices econômicos estão basicamente dizendo, este governo é uma merda. E a população já tá ficando meio puta da cara, você vê que o índice de aprovação do Lula tá indo para baixo e além. Então, o fator econômico tá ali, o fator jurídico, você consegue dizer que o Lula cometeu crime de responsabilidade, você pode dizer que o Lula quebrou o decoro do cargo, você pode dizer que ele não cumpriu com os ritos esperados do cargo, toda essa punhetação jurídica aí que vão querer jogar para cima do Lula, mas o mais importante são os dois aspectos, o econômico e o político. Há clima político para o impeachment do Lula. Ironicamente, a manifestação do dia 26 lá, dia 25 na verdade, né, que vai juntar lá os gados lá do Bolsonaro, lá, o chupacu do Bolsonaro, ela se tornou mais importante do que parece, porque assim, aquela manifestação é simplesmente, eu sou gado, meu nome é X, eu sou gado e eu vou lá mugir para apoiar político. Agora pode ser que a coisa mude para tipo assim, olha só, vamos empichar esse cara em vez de ficar puxando o saco de político? Talvez o tema acabe sendo esse, porque sinceramente, o protesto que tava tendo, não dá pra chamar aquilo de protesto. Porque assim, quando você pede pro Estado resolver um problema criado pelo Estado, você não tá pedindo, você não tá fazendo um protesto contra a questão, você só tá sendo maluco, você tá sendo burro. É ridículo isso, ter que explicar isso ainda, mas infelizmente tem que ser explicado. Sobre o protesto também, eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem lá. Bastante gente assistiu, mas se você não viu o seu primeiro vídeo, assista lá. Também que ajuda o canal. Então, o que está acontecendo é basicamente esses três fatores com a afluência, podemos dizer assim, que está juntando. Fator político tem elementos para isso. Fator econômico tem elementos para isso. Fator jurídico tem elementos para isso também. Mas aí a esquerda vai ficar chorando, dizendo que é golpe. Eles dizem que o impeachment da Dilma é até golpe até hoje. Não foi golpe porra nenhuma. A véia fez pedalada fiscal que não podia, emprestou dinheiro para quem não podia, e aí foi empichada. Já era para ter sido empichada muito tempo antes. Fez um monte de merda, controlou o preço da energia e soltou depois que ganhou a eleição, aí ferrou todo mundo, aumentou a conta de luz.
Sabe esse sistema de bandeira tarifária que você paga na sua conta até hoje? Então, é culpa da Dilma. Foi ela que quase quebrou o sistema elétrico nacional ao controlar preço, e aí o único jeito de compensar as perdas era o sistema de bandeira tarifária. Então você paga mais caro na conta de energia até hoje por causa da Dilma. E já faz, o quê? 8 anos que a véia foi empichada. Então, você vê que as merdas que políticos fazem reverberam por anos. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. É um processo que, se acontecer, eu sinceramente vou olhar pra isso e pensar, beleza, empicharam o Lula. Só que aí tem um problema com o processo de impeachment, que vamos colocar assim, que seria a segunda parte desse vídeo. Eu, como libertário, meu interesse é sempre abolir o Estado. Então, um político vai ser tirado do cargo. Cara, eu sou a favor de destituir 100% de todos os membros de todos os cargos do Estado, seja político, seja professor de escola pública. Eu sou a favor de destituir essas pessoas, tirar essas pessoas do cargo. Para mim, todos eles são membros de uma organização criminosa que deveriam estar na cadeia para cada um pagar a sua pena pelo seu crime. Porque, no absoluto mínimo, um funcionário público é receptador de dinheiro roubado. Porque imposto ser roubo tem uma consequência, que é, se você é funcionário público, você recebe dinheiro roubado. Ponto. Você não tem como argumentar contra isso. É impossível. Que imposto é roubo, é um fato. É como você argumentar contra a gravidade. Boa sorte. Então, tem a segunda parte, que é a consequência disso. Se o Estado expele um ente estranho, um corpo estranho dele que está fazendo um monte de merda, como Lula, como expeliu a Dilma um tempo atrás, isso gera um problema no longo prazo. Porque assim, você soluciona o problema no curto prazo? Sim, tirar o Lula da presidência resolve o problema no curto prazo. Mas e no longo prazo? Você legitima na cabeça das pessoas, você cria na cabeça das pessoas a falsa ideia de que os tais freios e contrapesos, pesos e medidas, enfim, aquela balela lá que te ensinam nas aulas de sociologia, que é tudo mentira, funcionam. Que não, veja bem, mas se a gente votar num político e aí o político se provar um erro da sociedade, a gente pode ter dentro da democracia os ritos para afastar esse político. Essa ideia, ela é extremamente danosa no longo prazo. E a questão é a seguinte, porque ela legitima o Estado. Ela dá na cabeça das pessoas a ideia de que se você cometer um erro, ou seja, eleger o político errado, você tem mecanismos dentro do Estado para remover ele. Quando na verdade não é que esses mecanismos eles são importantes para a população, para poder remover um político inadequado do cargo. Não, esses mecanismos eles são nada mais do que uma forma do Estado fazer um autobalanço entre si para ver, esse cara é perigoso demais, vamos remover ele porque senão a gente vai perder a legitimidade do nosso domínio sobre a população. Porque em última análise, e isso aqui precisa ficar muito claro para ser entendido, o Estado nada mais é do que uma gangue de assassinos e ladrões que tomou conta de um determinado território e ele tenta exercer um monopólio do crime. Eu falei mais sobre isso no vídeo de ontem, eu vou deixar ele aqui também na descrição, então são 3 vídeos aí na descrição para vocês assistirem, para poder se aprofundarem mais no assunto. Então, é muito importante entenderem isso. O Estado ele é 100% composto por criminosos, por bandidos da pior espécie que existe. Então, se você entender isso, você vai entender que para esses bandidos é benéfico expulsar um bandido que seja problemático para manter a parasitagem, para manter o roubo funcionando do Estado. Então, com isso, é benéfico para o Estado ter mecanismos que expulsem esses caras, porque aí eles conseguem legitimar por mais tempo a parasitagem, o roubo, e continuarem vivendo do seu dinheiro. Você que paga imposto, você nada mais é do que um escravo do Estado. É preciso dizer a palavra correta. Mas a escravidão é errado comparar. Não é, porque tenta não pagar imposto para você ver só. O Estado vai mandar cartinha, depois vai mandar outra cartinha, depois vai mandar um agente dele na sua casa para roubar seu dinheiro. Se você se recusar a ser roubado, ele te mata. É basicamente assim que o Estado opera. Só que ele não deixa chegar nesse estágio porque geralmente as pessoas temem pela sua vida e pagam. Né? O Estado opera na mesma lógica que uma milícia. Você paga a milícia para ela te proteger do que ela vai fazer com você se você não pagar a milícia. O Estado é exatamente igual. Então, é muito preocupante assim quando vem um processo de impeachment, porque eu sempre tendo a estar mais voltado para o longo prazo. Então, apoiaria um processo de impeachment do Lula? Eu honestamente ficaria dividido, porque eu entendo esse circo democrático, principalmente agora protagonizado por Lula e Bolsonaro, como se eles fossem oposição um do outro, não são a mesma bosta. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, deixa sangrar? Porque assim, se deixar o Lula fazer o que ele quiser, fazer a merda que ele quiser, as pessoas vão entender que imposto é roubo, Estado é uma quadrilha? Acho que honestamente não. Algumas pessoas vão entender, sim, isso é bom.
Só que no longo prazo, beleza, você tira o Lula, você coloca um outro cara. Quantas pessoas vão continuar a renovar sua fé no Estado? Porque o Estado é uma religião, basicamente. Então as pessoas têm uma fé, que é uma crença não baseada em razão. Então, quantas pessoas vão continuar crentes da religião Estado? Isso vai ser maior do que o número de libertários formados porque a gente deixou o Estado sangrar, basicamente, com Lula? Eu não sei, eu não consigo fazer esse balanço na minha cabeça do que seria melhor. Então eu realmente não sei uma resposta para essa pergunta. Tipo, a gente libertário deveria apoiar o impeachment do Lula? Assim, se você é estatista e acredita no Estado, vai lá, faça o que você quiser, mas eu estou tentando fazer uma reflexão aqui pra gente libertário mesmo, falando um pouco mais pra dentro da minha bolha do que pra fora, como foi o resto do vídeo. Então, galera libertária aí que segue o canal, se manifesta aí nos comentários, o que vocês acham? Vamos trocar umas ideias, porque como eu disse, eu realmente não tenho uma posição assim, então se tiver rolando esse impeachment, eu não sei qual vai ser o tom do vídeo. Então, sei lá, se vou ter argumento pra um lado ou pro outro, bora conversar e bora trocar uma ideia e tentar se convencer, ou de repente eu mudo você de ideia, você muda eu de ideia, enfim, um debate é sempre bom porque as pessoas aprendem mais sobre isso, né? Então, eu agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo, vou encerrar por aqui. Se inscrevam no canal, é muito importante, se é seu primeiro vídeo aqui no canal. O canal tá com um bom viés de alta, tá, ultimamente, então eu agradeço os inscritos aí que estão chegando, tanto os novos quanto os antigos. A galera tá assistindo bastante os vídeos, então deixa seu feedback, sua crítica, sua dúvida aí, qualquer coisa que você ficou acerca do vídeo. Checa a descrição, porque, como eu mencionei, tem os vídeos citados, então é importante assistir também. E na descrição também tem o link das redes sociais do canal, você pode contratar a Ana para fazer thumbs como essa, você viu aí, toda a parte gráfica do canal é ela quem cuida, é libertária das nossas, então só faço negócio com libertários, o contato dela está na descrição, segue meu Instagram também, todas as redes sociais na descrição, meu Instagram é basicamente um grande portfólio do trabalho dela, então se você quiser ver mais do trabalho delas pode ir lá também, além de ver as thumbs do canal. E na descrição tem também o link do Nathan, que é da Make Easy English, empresa parceira aqui que dá aula de inglês para os inscritos aqui do canal. E se você for lá e falar, pô, sou inscrito do Libertário 013, vim indicado por ele, você garante 40% de desconto lá na matrícula. Então vai lá na descrição também, tem um link do contato do Nathan. E também na descrição, se você quiser apoiar isso que vos fala, tem os links para apoio financeiro através de criptomoedas, Bitcoin, Bitcoin Lite e Nano, ou se você quiser mandar via Pix mesmo, o Pix é contato.libertario03@gmail.com. Qualquer valor ajuda para manter o canal vivo aqui também. E se inscreva, estamos tentando chegar no 1000º inscrito aí, a próxima mini meta aí é 880, então vamos bater essa meta aí, sei lá, até o final de semana? Acho que dá, então se inscreve aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.